quarto tópico ou pilar desse bloco é o inimigo comum. E é muito importante que você dedique o seu tempo para poder fazer a análise de quem que é o inimigo comum dentro aí do seu movimento, da sua causa, do seu lançamento. Por quê? Se o seu inimigo comum ele tiver claro para você, tiver claro para o especialista, caso você não seja, tiver claro para todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, isso colabora muito na hora de você fazer uma copy, na hora de você escrever um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, ou principalmente fazer as publicações nas redes sociais. Vamos pegar aqui o exemplo do Instagram, no feed e nos stories. Você vai fazer um carrossel, ou principalmente quando tiver na comunicação ali dos stories. Se você tem um inimigo comum bem definido, isso ajuda muito, principalmente na criação do movimento. Até porque se você tem uma causa, você tem um inimigo comum junto com ela. Então você precisa identificar qual que é esse inimigo comum. E aí, para ajudar vocês nesse processo, para facilitar na hora de definir, é muito importante entender que o inimigo comum, ele não é apenas uma pessoa. Ele não é só um tipo de pessoa. O inimigo comum ele pode ser um grupo de pessoas, ele pode ser um tipo de pessoa, uma categoria de pessoa que tem um certo comportamento. Ele pode ser uma categoria de um grupo de empresas, por exemplo, um mercado, né? Eu já explico, já dou o exemplo aqui para vocês. Ele pode ser um inimigo abstrato, né? A procrastinação pode ser o inimigo comum, por exemplo. Ou ele pode ser, dentro dessas outras categorias que eu falei antes, é um inimigo concreto, né? Um grupo de pessoas, um tipo de pessoa, ou mesmo um mercado. Eu gosto dessas 4 categorias, podem ter outros tipos de inimigo comum, mas eu acredito que isso daqui já se torna, já é o suficiente para vocês poderem trabalhar no lançamento. Se a gente estiver falando do tipo de pessoa, a gente pode usar isso, por exemplo, dentro do marketing digital. O nosso inimigo comum podem ser os gurus que só te ensinam teoria sobre o marketing digital e não te ensinam prática. O nosso inimigo comum pode ser os gurus que só te ensinam os métodos tradicionais que já não funcionam mais. Como eu falei aqui na introdução desse módulo, né? As pessoas que não estão tendo resultado, muitas vezes são porque estão seguindo gurus que ensinam métodos tradicionais que são apenas um copia e cola da fórmula lá do Jeff Walker lá de 2000 bolinha. E aí a pessoa replica hoje em dia, ainda replica errado e não dá certo. Mas por quê? Porque está seguindo uma pessoa que não está dando a orientação devida para ela. Que dá a orientação de que ela tem que fazer o mínimo possível no lançamento e aí a pessoa faz e aí ela não consegue ter um bom resultado. Então isso daqui poderia ser um inimigo comum, né? Os falsos gurus. É um tipo de pessoa, né? Não é uma pessoa específica. Dentro desse tipo de pessoas tem as pessoas específicas. Mas eu não levanto a bandeira contra o fulano X, Y ou Z. Não, é qualquer fulano que se enquadre dentro disso, para mim é um tipo de pessoa que eu considero como um inimigo comum dentro do que eu apresentei aqui. E aí temos os grupos de pessoas. E um exemplo dessa categoria de inimigo comum são aquelas pessoas que acreditam em fórmula mágica. Aquela pessoa que acredita em fórmula mágica para emagrecimento, aquela pessoa que acredita em fórmula mágica para atividade física, que acredita em fórmula mágica para lançamento. São aquelas pessoas que acreditam que tem um atalho, um caminho mais fácil e que se ela fizer o mínimo necessário, ela vai conseguir alcançar o resultado dela porque ela fez de um jeito completamente diferente das outras pessoas. E aí você pode ser uma pessoa que levanta a bandeira do skin in the game, da pessoa que realmente que é consistente, que vai, que faz acontecer, que se esforça, que se dedica e não que fica buscando alguma fórmula mágica. O seu inimigo comum nesse caso não é o falso guru, que nem a gente falou lá no primeiro exemplo, mas é um grupo de pessoas que, independente se existe um falso guru ou não, ou que ele possa ter induzido inicialmente essas pessoas, mas criou-se aqui uma categoria de pessoas que acredita que existe uma fórmula mágica, que acredita que tem um comprimido mágico para ela emagrecer de forma saudável e rápida, de um dia para o outro e acabou. Então, esse grupo de pessoas, ele também entraria como um exemplo de inimigo comum que você poderia levantar uma bandeira contra dentro do seu movimento. Aí a gente também tem um inimigo comum que é uma categoria, um mercado, por exemplo, né? Então, o mercado da beleza, o mercado farmacêutico, ele pode ser um inimigo comum. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha no nicho fitness, ou mesmo com emagrecimento, ou com atividades físicas, não importa. Você trabalha ali num nicho que cuida da saúde. E aí você é alguém que levanta a bandeira contra a indústria farmacêutica.
Você acredita que a indústria farmacêutica faz algum movimento para que as pessoas criem uma dependência de remédios, ou você acredita que a indústria farmacêutica cria uma ilusão para as pessoas sobre a alimentação XPTO. E aí, o seu inimigo comum é a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Você pega esses big mercados e aí você coloca eles como inimigo comum. Isso dá muito certo quando a gente está falando do mercado fitness, quando a gente está falando de emagrecimento, quando a gente está falando de saúde, principalmente medicações que têm origem na natureza. Então, levantar esses big mercados, nem chamaria de big players, né? Mas esses big mercados como inimigo comum, trabalhando até ali uma ideia de teoria da conspiração, pode ser algo muito interessante de você colocar como um inimigo comum no seu lançamento também. E por fim, o inimigo comum abstrato, né? A preguiça, a procrastinação, a vida de limitações, as crenças limitantes são inimigos comuns que são abstratos, né? Não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, não é um tipo de pessoa, não é um big mercado. Na verdade, são figuras abstratas. E acho que desses o principal é a procrastinação, principalmente quando a gente está falando de cursos, treinamentos de produtividade, você acaba se levantando uma bandeira muito grande contra a procrastinação, contra a preguiça, contra uma vida de limitações, contra as crenças limitantes, falando de desenvolvimento pessoal. São inimigos que te impedem, que impedem a sua audiência, que impedem as pessoas que estão te acompanhando ali de alcançar os objetivos deles, de ter uma vida melhor, de resolver as dores deles. Então, também é um tipo de inimigo comum que pode ser muito utilizado nos seus lançamentos.